Senhores, vamos aqui para mais uma atividade de ensino remota. Professor Sérgio, dia 16, dia 15 de junho. E temos como objetivo aqui falar com vocês de 3 temas neste vídeo. Primeiro de tudo, estou me dirigindo a estudantes do 2º ano do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal Catarinense Campus Videira, para os quais deixo meu abraço já de antemão e estou com saudade de vocês. Muito bem, então neste vídeo vocês vão encontrar 3 momentos, quais sejam eles. Primeiro de tudo, vou falar do Plano de Atividades Remotas 2 e do Guia do Estudante para Atividades Remotas 2. No segundo momento do vídeo, vocês vão encontrar uma revisão de Atividades Remotas 1, onde vou tratar da escolástica, que foi o tema lá, do nominalismo e do conceptualismo e do realismo, que foi a nossa questão de estudo e de leituras e de análise de vídeos. E no terceiro momento vocês vão encontrar neste vídeo uma explicação, uma narrativa, uma forma de comentário sobre este que é o nosso tema: ciência, conhecimento e filosofia no Renascimento. Muito bem, meus queridos, vamos ao ponto 1 deste vídeo. Ponto 1, que diz respeito ao Plano de Atividades Remotas 2 e ao Guia do Estudante. Vou passar o mouse aqui para minha outra tela e vou abrir, antes de mais nada, o Guia de Atividades Remotas. Guia de Atividades Remotas, que não é este, deixa eu me voltar aqui. Aqui, Guia do Estudante, Guia do Estudante. Deixe-me dar um zoom aqui para que vocês possam acompanhar a leitura. Mais um zoom ainda não faz mal. Mais um zoom ainda não faz mal. E mais um zoom ainda não faz mal. Muito bem, meus queridos estudantes. Antes de mais nada, vocês vão receber o link para esta videoaula. Vai estar lá no SIGA de vocês. Então, vocês vão receber o link para essa videoaula, que vai rodar para vocês como parte obrigatória destas atividades remotas às 16 horas. Mas eu não quero exatamente falar do guia ainda, né? Quero falar do plano. Então, vamos voltar, vamos achar o plano de atividades remotas. O professor Sérgio está perdido aqui, mas vamos lá. Plano de atividades remotas. É este documento que eu quero partilhar antes de mais nada. Plano de atividades remotas. Vamos dar o zoom e um pouquinho mais de zoom. Muito bem. Todo esse cabeçalho vocês conhecem. Então, tenho como objetivo aqui falar com vocês sobre a construção do conhecimento no âmbito da história da Europa dos séculos XV e XVI. Conhecer e analisar a história da filosofia dentro desse renascimento. São 4 aulas, o que equivale a 3,2 horas. São atividades, a participação deste vídeo, a análise de videoaulas e a produção textual. Muito bem, muito rapidamente, o plano de atividades remotas 2, ele é mais uma necessidade que nós temos enquanto instituição de fazer para que as coordenações de cursos, setores pedagógicos possam controlar a atividade remota, né? Muito bem. Mas o que eu quero falar é daquele outro documento que eu comecei a partilhar, que é o Guia do Estudante. Deixa eu só passar o mouse aqui. Muito bem, onde é que está o mouse? Esse seria o mouse. Então, aqui, Guia do Estudante. Este é o material que mais importa para nós, para que a gente não fique perdido, para que a gente não se perca no tempo, no espaço e no ser, né?
Então vamos maximizar aqui por zoom, sempre zoom, mais um, para que vocês possam bem ler aí. Muito bem, eu vou pedir licença para vocês, para que eu possa me virar aqui e ler um pouco na outra tela, na segunda tela. Então diz aqui: caro estudante, acesse a videoaula, como eu já disse antes, vocês vão ter que acessar então terça-feira, dia 16, às 14 horas, e necessariamente participar do chat. O segundo momento, lá está na descrição aqui do vídeo, a conferência Peste Negra em Questão, que foi proferida pelo meu antigo professor, o Mauro Cardoso Simões, tem mais ou menos um mês. E o tema é a peste negra, e ele trata muito da história do pré-renascimento e o que causou, o que levou a peste negra, as grandes consequências para a constituição daquilo que é a herança maior da peste negra, que é o renascimento, né? Então, poderíamos dizer assim, né? A grande herança da peste negra, a engenharia social, epistêmica, da peste negra é o renascimento cultural, nas artes, na filosofia, etc. Então, o professor Mauro, que me deu muitas disciplinas na minha graduação em filosofia, que é meu amigo pessoal atualmente, ele deu uma palestrinha. Vocês vão ver, uma palestrinha é modo de dizer, vocês vão ver, encontrar o link então aqui na descrição deste vídeo, acessar ela. Ela tem 1h20. Evidentemente que vocês analisam aí o que é necessário. O professor Sérgio diz o seguinte: veja do minuto 7 ao minuto 40. Do minuto ao 7 ao minuto 40 é essencial para que você veja esta conferência. Então, primeiro ponto, ver a videoaula do professor Sérgio. Depois, acessar a videoconferência do professor Mauro, que foi professor do professor Sérgio. Depois, tem um link aqui para um grande texto deste livro aqui. Estudos de História do Pensamento Científico, de Alexandre Coiré. Alexandre Coiré, que é um grande epistemólogo do início do século XX, já é morto, né? Mas a história da ciência, todos aqueles que se dedicam a estudar a história da ciência se dedicam à leitura desse texto clássico. São 9 páginas, então o título é Contribuição Científica da Renascença, e foi uma comunicação de Alexandre Coiré em 1949. Então vocês encontram no link esse texto de 9 páginas do Alexandre Coiré, que está no livro Estudos de História do Pensamento Científico, esse livro aqui que o professor tem, basta acessar o link. Então, são 3 materiais de acesso obrigatório: esta videoaula, a webconferência do professor Mauro Simões e a leitura do texto do Alexandre Coiré. Então, esses são os materiais. No dia 19/6, portanto, mais conhecido por sexta-feira, deixa eu dar uma levantada na minha cadeira aqui, mais conhecido por sexta-feira, eu vou me oferecer para fazer algum atendimento para vocês. Então, dia 19/6, às 15h30, vocês vão encontrar lá no Guia do Estudante, que está no Siga, o link para uma reunião no Google Meet. Ficarei lá por 1h30 à disponibilidade de vocês, para que vocês venham ao atendimento online, né? Procurem saber, procurem tirar dúvidas de como postar o trabalho, como fazer o trabalho, etc. Né? A avaliação, vou ler rapidamente aqui. Após ver a minha videoaula, ver a conferência do professor Mauro Simões, ler o artigo do Alexandre Coiré, produza um texto contendo, no mínimo, 20 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é o tema desse texto, né, minha gente? Qual que é o tema desse texto, né? É uma dissertação, portanto, uma redação dissertativa. Vocês não vão descrever conteúdo do vídeo, não vão descrever conteúdo da conferência do Mauro, não vão fazer resumo do livro do texto do livro do Alexandre Coiré. Vocês vão fazer uma dissertação com o tema Conhecimento e Uso da Razão em Tempos de Crise. Vou repetir aqui, ó.
conhecimento e uso da razão em tempos de crise. Dado que estamos num tempo de crise e dado que o Renascimento ele é consequência de uma grande crise na Europa, que é o Renascimento, né? Que é a peste negra, melhor dizendo. Então vocês vão ver esta videoaula, ler o texto, ver a webconferência do professor Mauro e dissertar sobre esse tema tão rico, né? Que é a questão da construção do conhecimento e do uso nosso da razão em tempos de crise. Então, vocês vão fazer no mínimo 20 linhas, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Com isso, meus queridos, nós já concluímos a primeira parte, né? A primeira parte deste vídeo. Então, vamos à segunda parte. Deixa eu dar um ESC aqui. Muito bem, onde é que está meu mouse? Voltei aqui. Segunda parte do vídeo, revisão. Muito bem, lá em atividades remotas Zoom, nós nos dedicamos a tentar entender um pouco mais a escolástica, aquele movimento do século XII, do século XI, do século XIII, da Europa medieval cristã. A escolástica, lembrem comigo, muito mais do que uma filosofia, é um método de ensino, é uma organização do currículo e é uma forma de vida. Muito bem, aqueles que participavam, os membros da escolástica, eles tinham como tarefa primordial responder a questão entre fé e razão, partindo do seguinte princípio: entendo para depois crer, ou seja, uso a minha racionalidade, uso da lógica, uso das ciências para tentar entender a natureza de Deus. Isso trouxe problemas, trouxe questões que talvez já foram refogando aquilo que nós podemos chamar de renascimento, foram fomentando aquilo que nós podemos chamar de renascimento, que é o problema dos universais, o segundo grande tema de atividades remotas Zoom. O que é o problema dos universais, né? Os grandes conceitos como justiça, bondade, Deus, eles são conceitos que existem na nossa mente, são apenas nomes, são entidades que existem na realidade. A gente vai encontrar, portanto, respostas que dizem que pode ser qualquer uma das coisas. E as respostas que caminharam para a linha do nominalismo, como, por exemplo, Guilherme de Ockham, né, o grande franciscano, que foi condenado pela Inquisição por dizer que esses grandes conceitos como Deus eram tão somente nomes que nós damos a algum sentimento, alguma realidade psicológica ou realidade conceitual, são apenas nomes. Então, Guilherme de Ockham, né, que é o personagem daquela grande obra de Umberto Eco, chamado O Nome da Rosa, ele é condenado pela Inquisição ao silêncio. Existe uma solução, uma resposta conceitualista que ela foi oferecida por Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, que está lá nas origens da catedral que queimou ano passado, lá em Paris, né, a Catedral de Notre Dame. Pedro Abelardo, ele deu aulas na escola da Catedral de Notre Dame. E Pedro Abelardo, um grande lógico da Idade Média, um grande professor de lógica, ele tinha uma aluna chamada Heloísa, e os professores na Idade Média, diferente dos professores do século XXI como eu, eles deveriam guardar o celibato, não deveriam casar e nem ter relações sexuais. E, pasmem vocês, Pedro Abelardo ele se apaixona por Heloísa e essa paixão é correspondida, e Pedro Abelardo é condenado à castração pela igreja. Então isso gerou também um grande romance chamado Em Nome de Deus, que virou um grande filme, um clássico do cinema. Recomendo para vocês. Leiam, se não quiserem ler o livro, o Nome de Deus, né? O clássico do cinema que foi transformado em filme, Em Nome de Deus, que é essa história do filósofo Pedro Abelardo, professor de lógica, criador de grandes teorias lógicas na Idade Média,
condenado à castração por violar o preceito do celibato, né? Professor na escola de Notre Dame, né? Na escola de Notre Dame. Então, tudo isso, gente, toda essa questão, né, de tentar explicar elementos da fé com a razão, dizer que grandes conceitos metafísicos medievais, eles se reduzem então somente a nomes, se reduzem então somente a conceitos mentais, borbulhou na ciência, na filosofia, nas formas de vida da Idade Média, e nos levou então àquilo que é o Renascimento. Que é filho de um tempo histórico, é filho da peste negra, é filho das grandes navegações, mas isso nós vamos ver agora no terceiro momento da aula do professor Sérgio. Vamos lá, no terceiro momento. Deixe-me abrir os slides que eu preparei ainda hoje pela manhã e concluir agora à tarde. Deixe-me abrir aqui. Slides, Renascimento e Ciência, tela cheia. Aquele zoom para todo mundo ver, né? Vamos dar o zoom. Acho que mais do que isso nós não vamos conseguir passar. Mas vamos lá. Minha cadeira aqui tem um probleminha, mas vamos lá. Então vamos lá. História da ciência e do conhecimento no Renascimento. Primeiro de tudo, essa figura que vocês encontram em qualquer livro didático da área de humanidades, e talvez não só das humanidades, né? Que é o homem vitruviano, né? Essa pintura, é um rascunho, né? De Leonardo da Vinci. Aliás, Leonardo da Vinci tem 15 mil textos rascunhados e pintados que ainda não foram catalogados, desse grande renascentista. Então, coloquei ali o homem vitruviano para ilustrar isso como de base, né, quando a gente vai falar do Renascimento. Muito bem, então nós falamos de uma revolução científica no século XIII, XIV, aqui no século XIV e XV, mais especificamente, né? Então, o século XV, ao fim do século XVI, é esse momento histórico na Europa que nós podemos chamar de Renascimento. E ele se caracteriza como uma mudança na forma de encarar a natureza. E aqui, meus caros, tem dois pensamentos de Francis Bacon, grande filósofo empirista do século XVII, que traduzem o que é o Renascimento. Francis Bacon vai dizer assim: saber é poder. O que significa dizer que saber é poder? Significa dizer que eu vou conhecer a natureza, eu vou olhar os fenômenos naturais não para agradar a Deus, como era a perspectiva dos escolásticos, da patrísticas e de todos aqueles que viveram na Idade Média, e inclusive dos cientistas e filósofos antigos, que conheciam, buscavam o conhecimento não para dominar, para se apropriar, para ter poder sobre algo, mas era para ter um deleite, ter uma forma de experimentar uma comunhão com o cosmos. Com o Renascimento, o saber ele é sinônimo de poder, ou seja, sinônimo de domínio da natureza e, quem sabe, domínio de um povo sobre outro povo. Basta a gente lembrar aqui que, por exemplo, quando os europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, italianos chegaram nisso que a gente chama de continente americano, de um lado havia índios com seus equipamentos de guerra rudimentar, e do outro lado havia gente que conhecia pólvora. Esse conhecimento de pólvora, a gente sabe que dizimou os povos indígenas. 26 milhões de indígenas foram mortos em 300 anos, né? Graças a esse domínio da arte da guerra a partir da pólvora, né, pelos europeus. Só para a gente entender que saber é poder. O segundo pensamento de Francis Bacon, que denota muito bem como funciona essa questão do Renascimento, é
aquele conhecimento que Bacon diz assim: a verdade é filha do seu tempo e não da autoridade. O que significa dizer a verdade é filha do seu tempo e não da autoridade? Até aqueles grandes críticos do pensamento medieval, como Pedro Abelardo, que eu falei, como Guilherme de Ockham, a igreja dizia o que era verdade e o cientista se vire para provar que é verdade. Por exemplo, a igreja dizia que a Terra estava parada. E aí daquele cientista que contrariasse isso, né? Então, o espírito do renascimento vai dizer: não, a verdade não tem nada a ver com a força da autoridade. A verdade é filha do contexto histórico, cultural do seu tempo. Ela é constituída desta agonia de relações, desse confronto de ideias. Enfim, isso está na geração da moderna concepção de ciência. Ciência serve para dominar, e a verdade científica é filha do tempo e não da autoridade. Vamos passar aqui. Então esse modo de fazer ciência, ele influencia todas as áreas do conhecimento, da química, da física, da matemática, da astronomia. Tudo isso tem grandes influências. Nas técnicas de investigação, é bastante interessante. Já citei aqui o Leonardo da Vinci, quem sabe a gente poderia fazer um projeto de pesquisa sobre a ciência dentro do pensamento de Leonardo da Vinci. Por exemplo, quando na medicina a igreja proibia a dissecação de corpos. Então a gente passa a compreender por que Leonardo da Vinci desenhou úteros grávidos, por que Leonardo da Vinci desenhou músculos, por que Leonardo da Vinci desenhou cérebros humanos, né? Na verdade é por isso, exatamente porque a ideia de dissecação era uma coisa proibida entre os medievais. Então, para que a medicina pudesse, de certa forma, avançar, os grandes pintores medievais, eles tinham que fazer, como era Leonardo da Vinci, fazer o desenho da anatomia do corpo humano, né? Então as técnicas de investigação precisavam evoluir, né, dessa concepção medieval. E o papel da ciência, novamente, é aquele do saber é poder, não é para agradar a Deus. Por isso que quem vai patrocinar, de fato, o progresso científico no Renascimento não é a igreja, mas são os burgueses, né? A família Médici, aí, que a gente conhece pela história, conhece pela disciplina de artes, está nessa presença. E a gente entende por que uma cidade como Firenze, né, que a gente conhece no Brasil por Florença, ela é tão importante para as artes, para a ciência e para a política. O professor esteve lá o ano passado, depositou flores no túmulo de Maquiavel, de Galileu, dos grandes renascentistas, porque eles são de fato elementares nesse processo. Então, o que é o Renascimento desse ponto de vista? Né? É um retorno, um salto por cima daquilo que foi o pensamento medieval, um retorno aos clássicos da filosofia, da arte e da cultura da antiguidade clássica, né? Então, com isso, se tem uma passagem do pensamento teocêntrico, aquele que diz que Deus e suas consequências estão no centro, para um pensamento antropocêntrico, ou seja, aquilo que nós podemos chamar de humanismo e secularização da ciência, das artes, da filosofia e da própria antropologia. Então, os grandes temas são seculares e não da igreja, né? Os grandes temas da ciência, da arte, da filosofia e da política do Renascimento estão na humanidade, estão secularizados, ou seja, não dependem tanto da igreja assim não, né? Novo descobrimento do mundo, exploração geográfica, importância da observação. Muito bem. Esse novo descobrimento do mundo ele é bastante interessante, depois talvez eu comente aqui. Por exemplo, na astronomia. Na astronomia nós temos
nós tínhamos uma ideia geocêntrica. O que é a ideia geocêntrica? A ideia de que a Terra, baseada lá na física de Aristóteles, né, a Terra estava parada, plana, e ordenando o movimento dos demais corpos celestes. A gente sabe que esse mundo, esse cosmos, esse cosmos geocêntrico, ele deixa de ser e passa a existir um cosmos heliocêntrico, onde o grande corpo celeste que ordena o movimento dos corpos celestes é, por exemplo, o Sol, né? É heliocentrismo, né? E é esse corpo celeste, então ele promove um descobrimento do mundo de outra forma, né? Então, e a exploração geográfica. Muito bem, a história do Renascimento, né? A gente sabe que Marco Polo, por exemplo, esse grande viajante italiano, ele tentou e ele chegou às Índias, explorando o continente, indo pela terra. Já Cristóvão Colombo, ele queria chegar às Índias navegando. Então, dois grandes exploradores, né? Dois grandes exploradores do espaço geográfico. De um lado, Marco Polo, de outro lado, Cristóvão Colombo. Os dois, um chegou às Índias de fato, que é o caso de Marco Polo, e Cristóvão Colombo chegou às Américas, né? Descobrindo o Novo Mundo. Isso a gente é elementar, né, nessa ideia. E nesse caso a importância da observação é muito, muito interessante. Saber somente é conhecimento científico aquilo que é observado, né? E nessa questão é muito importante como que Galileu descobriu e comprovou que Copérnico tinha razão e que o Sol era o centro do universo. Galileu aperfeiçoou um instrumento de guerra que era o telescópio, que servia para navegar e observar o inimigo vindo ao longe. E Galileu aperfeiçoou essa ferramenta e não quis saber de inimigos e nem quis tanto saber de navegação, mas quis saber como funcionava a ordem cosmológica. E ele virou esse instrumento para o céu, para o cosmos, né, para o infinito, e ele descobriu que a teoria de Nicolau Copérnico, né, esse outro grande fiorentino, tinha razão de ser, e ele comprovou na prática que isso era verdade. É fato que Galileu abjurou, ou seja, negou o que ele viu, porque senão iria para a fogueira, mas mesmo tendo abjurado, mesmo tendo negado aquilo que seus olhos observaram, ele foi condenado a 25 anos de prisão e morreu na prisão, né? Na cidade de Firenze, e eu estive por lá no ano passado, como eu já disse para vocês, depositando flores no túmulo de Galileu também, né? Mas isso, que significa isso? A observação é um elemento fundamental para esta ciência, né? Essa nova ciência que está se constituindo. Questão da imprensa. A gente sabe que os medievais, havia uma categoria de medievais que eram muito importantes para a distribuição do conhecimento, que eram os monges copistas. Os monges copistas que viviam nos altos das torres dos conventos, copiando textos importantes da Idade Média, da Antiguidade, e copiando a própria Bíblia. Os estudos indicam que uma Bíblia copiada, para você copiar o texto integral da Bíblia, demorava 24 meses, ou seja, 2 anos. Em 1453, Gutenberg ele faz uma descoberta, que não é uma descoberta de fato, né? É uma coisa que os indianos já dominavam, que é a prensa, né? A imprensa, 1453. Então eu descarto aquilo a presença do monge copista, e eu passo então a imprimir o texto bíblico. E isso é a produção em série, né? A produção em série de textos de ciência, da Bíblia propriamente dita. Muito importante, então, 1453, a descoberta da imprensa, né, por Gutenberg, descoberta não, a adequação da imprensa, por Gutenberg.
1517 também é uma data muito importante, porque ali está a reforma, né, religiosa promovida por Martim Lutero, que vai à Catedral de Gutenberg e cola as 95 teses contra o catolicismo romano, produzindo aquilo que nós chamamos de reforma protestante. E é muito importante para essa formação do novo espírito científico, porque a relação de Deus com os homens não passa mais pela ideia tanto do padre que interpreta a verdade revelada. Então, mais ou menos que dispensa essa ideia, e a ideia é que aqueles que leem podem ter acesso ao texto bíblico e lerem, inclusive, na sua língua, né? E aqui vem um outro elemento importante, porque as línguas, aquilo que a gente conhece por línguas vulgares, elas foram criadas também no século XIV, no século XIII. O que são línguas vulgares, professores? São aquelas línguas que descendem do latim e é que é a língua que o povo fala, né? Não é uma letra de funk da Anitta, por exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, a língua italiana, né, constituída uma gramática da língua italiana por Dante Alighieri. Dante Alighieri, então, é o pai da língua italiana, né, o pai da gramática italiana, e ele escreve uma obra fenomenal chamada A Divina Comédia na Língua do Povo. O português, a gente tem também constituído o grande poeta português, deixa eu me lembrar o nome, daqui a pouco ele me vem aqui, mas ele escreveu também em língua portuguesa, não em língua latina, grandes poemas, né? Enfim, a Bíblia passa a ser escrita a partir da língua do povo, na Reforma Luterana, e aqueles que são letrados, aqueles que leem, eles não precisam, então, da interpretação do padre, do pastor, e eles próprios fazem a interpretação. Isso é muito importante, porque a verdade passa a ser muito mais filha do tempo e não da autoridade, como eu disse antes, né? Filha do tempo, não da autoridade, como eu disse antes. Para a química, para a física, os textos sobre o hermetismo, né, que são seitas semi-religiosas e que, pasmem vocês, tem influência, por exemplo, na produção musical brasileira. Tim Maia, quem sabe até vou deixar o link aqui para um grande disco, na minha concepção, o maior disco de Tim Maia, que é o Tim Maia Racional, né? É um disco de 71, são 2 discos gravados em 71, e Tim Maia, ele gravou inspirado, né, nessa ideia do hermetismo, e o nome do disco é Racional. Então eu vou deixar o link aqui para o disco, que é exatamente essa ideia, né, da tentativa de chegar a um conhecimento intuitivo do próprio Deus e da ordem cósmica, usando elementos de química, por exemplo. Outro que gravou sobre o hermetismo, né, é o Jorge Benjor, né? Jorge Benjor, os alquimistas estão chegando, diz a letra dele. Outra influência, né, do hermetismo, né? E isso populou a mente daqueles que viveram o Renascimento, né? Daqueles leigos, daqueles burgueses, dos artistas, dos filósofos, dos cientistas, né? O Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um grande renascentista, né? Produz, então, os estudos de mecânica, anatomia, engenharia, astronomia, matemática, história natural, e, como eu disse para vocês, seria bastante interessante a gente fazer uma pesquisa sobre a ciência presente em Leonardo da Vinci, né? Mas isso a gente deixa para quem sabe, construir um projeto de pesquisa mesmo, né? E o que significa isso, né, por exemplo? É a fusão entre arte e ciência, né? Hoje, no século XXI, no século XX, a gente acha que arte é uma coisa e ciência é outra. Para a gente ver que os renascentistas estavam, quem sabe, mais avançados que nós, dizendo que não existe propriamente dito uma separação entre arte e ciência,
e não existe propriamente dito uma separação entre arte, ciência e filosofia. Fazer arte é fazer ciência é fazer arte é também fazer filosofia. Por isso que um bom professor de filosofia não pode se negar a ser um apreciador das obras de artes e um entendedor e compreendedor minimamente da história e vice-versa. Então, essa fusão, né, entre essas áreas do conhecimento. Então, essa arte nova deve deve constituir a ciência. Ciência médica, como eu já disse para vocês, a Idade Média ela atravancou um pouco o progresso da medicina, mas os árabes que dominavam parte da Europa no final da Idade Média, basta a gente saber que os mouros dominavam quase toda a Espanha e eles foram sendo atacados e foram fugindo para o Marrocos e o sul da Espanha. Foi esse pessoal que trouxe o avanço para a medicina europeia medieval e também grandes avanços para a medicina do Renascimento. Aqui tem alguns nomes que vocês podem pesquisar e mais um desenho, né, do Leonardo da Vinci, que para não precisar de secar corpos tinha que desenhar bem, né? Na química, os alquimistas estão chegando, já dizia o Jorge Benjor, né? Mas é aquela ideia de buscar o elixir da vida, né? A pedra filosofal, tudo isso parece que é apenas uma narrativa, mas isso foi de grande importância para o avanço e para o progresso da química. E a influência do hermetismo, que o professor já falou, mas com isso vão se constituindo novas técnicas, se constituindo novas ferramentas, novos equipamentos que fazem com que a ciência, de fato, progrida como deve ser. Novamente aqui alguns nomes importantes que vocês podem pesquisar sobre o pensamento químico, né, no Renascimento. A física, a matemática, ela é, como sempre, uma ciência importante para progredir as demais áreas do conhecimento, essa grande ferramenta, né? Na astronomia, só retoma aquela ideia da mudança do geocentrismo para o heliocentrismo, criado sobretudo pelo pensamento de Galileu, de Copérnico e de Giordano Bruno. Depois a gente vai falar isso, né? Várias das maiores mudanças ocorridas na ciência durante esse período foram relacionadas à ideia sobre o universo, influenciando não só a astronomia, mas a religião e a própria filosofia. A gente sabe que, por exemplo, o Galileu, né? O Galileu, ele, como eu disse antes, ele foi condenado à prisão perpétua e ele só foi considerado um cristão em 1992 pelo Papa João Paulo II, né? Para a gente ver o tanto que essas descobertas nessa nova astronomia, né, causaram grandes influências, então, nessa área do conhecimento. Aqui, os grandes nomes, então, da astronomia do Renascimento: Nicolau de Cusa, que escreveu uma obra que se chama Douta Ignorância, ou seja, Doutora Ignorância. É a ideia de que aquela física defendida pela igreja, que se baseava em Aristóteles, ela tinha muitos erros. Por exemplo, que determina a queda dos corpos, segundo Aristóteles? É a massa, né? Esse pessoal, eles começam a dizer que há alguma força, que depois Newton vai chamar de lei de gravitação universal, né? Que existe o que determina a queda dos corpos não é a massa que eles possuem, mas é uma força que puxa tudo para o centro, né? Isso Newton descobriu depois, mas está aqui dito, né? Então, Nicolau de Cusa escreve essa obra denunciando os erros da ciência da Idade Média, como, por exemplo, da queda dos corpos, como, por exemplo, da organização do cosmos. Tudo isso
ressoado por uma grande teoria físico-matemática, que é o de Nicolau Copérnico, esse grande fiorentino, né? Que criou uma teoria heliocêntrica e que Galileu Galilei, com o seu telescópio, provou ser verdadeira. É interessante, com isso, a ciência passa a ver para poder crer. A ciência passa a ver para poder crer. Com quem, professor? Com Galileu Galilei. Porque o que ele faz? Ele comprova com a observação do cosmos que a teoria copernicana estava certa. Pagou com a sua liberdade para isso. Outro personagem importante desse tempo é Giordano Bruno. Giordano Bruno era bem mais teimoso do que Galileu, porque o Galileu foi à igreja, bateu lá, e a igreja disse que não, ele estava errado, e ele ficou quieto, abjurou, negou o que disse. Giordano Bruno foi e bateu na porta da Igreja Católica Apostólica Romana e disse: não existe um único mundo, mas existem infinitos mundos, baseados mais ou menos naquela ideia do hermetismo, de uma visão cósmica, enfim. E hoje a gente sabe que ele estava muito certo, porque a gente não tem o universo, mas é o multiverso, ou seja, esses 200 bilhões de galáxias, né? E Bruno, ele foi negado, e ele foi também perseguido ali naquela ocasião, e ele foi aos luteranos, bateu lá, tentando defender a sua tese, e também os luteranos o escurracharam e ele voltou à Igreja Católica, mais teimoso ainda, e foi condenado não somente à morte, mas puxaram a língua para fora de Giordano Bruno e pregaram numa tábua. E cremaram na Praça del Fiore, no centro de Roma, praça que seu corpo está enterrado. Ele ainda não está enterrado dentro de um cemitério, dentro de uma igreja, como são os grandes homens e mulheres da Idade Média, mas está enterrado numa praça, não como cristão, né? Fui lá, coloquei a minha flor também nesse monumento, que é o túmulo de Giordano Bruno, que está na Praça del Fiore, no centro de Roma, né? Para quem for a Roma, depois da pandemia, tomara que alguns de nós consigamos voltar a Roma ou ir a Roma. Perto da Embaixada Brasileira, uns 200 metros, fica a Praça del Fiore, onde está enterrado o corpo de Giordano Bruno, este homem que morreu em nome da ciência e do conhecimento no Renascimento, né? Então, dito isso, meus queridos, termino por aqui, já deu 42 minutos de vídeo, uma aula inteira. Só vamos recapitular aqui, então, né? Nesse vídeo vimos o plano de atividades remotas, essa obrigação de todo professor, e o guia do estudante, esse que é o material de melhor que vocês todos têm que ter acesso para não ficarem perdidos. Depois a gente fez uma revisão da escolástica e do nominalismo, do conceitualismo e do realismo, e então chegamos na construção da ciência e da filosofia no Renascimento, com esses grandes personagens. Não deixem de ver o vídeo do professor Mauro, não deixem de ler o texto do Alexandre Coiré e façam a redação com o tema, ciência e conhecimento em tempos de crise, e postem lá até dia 29 de junho no Cigarro, na tarefa que o professor vai criar lá para vocês. Dito isso, nos vemos por aí. Deixe só eu sair aqui, pegar o meu mouse, desligar a aula, e nos vemos no atendimento, exatamente sexta-feira, dia 19, na reunião do Google Meet. Abraço!